Então, vamos começar agora as correções de matemática aplicada à atividade número 1 do conteúdo quadriláteros. Vamos lá? Então, vamos começar agora mais uma correção, né? Agora da atividade 1 de matemática aplicada, enviada no GR8, né? Através de arquivo PDF para vocês. Questão número 1. Adivinhe de qual quadrilátero estou falando. Observe as 3 dicas abaixo, a quais determinam juntas um quadrilátero. Dica 1. Possui lados opostos, paralelos e congruentes. Dica 2. Possui diagonais congruentes. E dica 3. Possui diagonais perpendiculares entre si e que se cruzam no ponto médio. Esboce os quadriláteros possíveis em cada dica e responda. Letra A. De acordo com a dica 1, quais quadriláteros podem ser desenhados? Ou seja, quais quadriláteros possuem, aqui na dica 1, lados opostos, paralelos e congruentes? Bem, podem ser desenhados, então, de acordo com a dica 1, um paralelogramo, um retângulo, um losango ou um quadrado, porque ambos possuem lados paralelos, né? E perpendiculares entre si. Olhem só no desenho. Aqui temos o paralelogramo. Lados opostos, né? E paralelos, ó, lados opostos e paralelos. Aqui também no retângulo, temos lados opostos e paralelos. No losango. E também aqui no quadrado, lados opostos e paralelos. Então, além de opostos e paralelos, né, que o losango também, a gente tem aqui esse lado, é oposto a esse paralelo, né? Além de ser oposto e paralelo, eles têm o quê? Mesma medida. Então, esse tamanho é igual a esse é igual a esse, se eu medir, ó. Temos aqui 2,5 por 2,5, tá? Então, tem mesma medida, então também são congruentes. Agora, na letra B. De acordo com as dicas 1 e 2, quais quadriláteros podem ser desenhados? Quais são as dicas 1 e 2? Possui, né, lados opostos, paralelos e congruentes. E na dica 2, possui diagonais congruentes. Então, voltando aqui às figuras desenhadas, né? Dentre os quadriláteros disponíveis, né, de acordo com a dica 1 e 2, quais podem ser desenhados, então, de acordo com essas dicas? Na dica 1, me diz que tem que ter lados opostos, paralelos e congruentes. A gente viu na letra A que seriam todas essas figuras, paralelogramo, retângulo, losango e o quadrado, porque eles têm lados opostos, paralelos e também mesmas medidas, ou seja, são congruentes. Mas na dica 2, me diz que possui diagonais congruentes. Olha, na diagonal do paralelogramo, eu tenho sim mesma medida. A distância daqui até aqui é a mesma. Olha, se eu meço aqui, ó, mais ou menos quase 3 centímetros, né? Não tenho diagonais congruentes. Olha, deu 3, quase 5, né? A outra diagonal. Então, o paralelogramo, ele não entra, né, nessa letra B. Vamos ver o retângulo. Retângulo, aqui 2 e 6. Aqui temos 2 e 6, né? Então, aqui, ok. Esse entra dentro da letra B. O losango, claramente, não tem mesma medida. Então, olha como essa diagonal é bem maior, né? 3 por 1,5, né? Então, não. Agora, o quadrado. Temos aqui 3 por 3.
então, ele entra dentro da letra B. Então, de acordo, né, com as dicas 1 e 2, além de termos lados paralelos congruentes, né, temos também as suas diagonais congruentes somente no retângulo e no quadrado, né? Então, na letra B, um quadrado e um retângulo, tá bom? É o que a gente, de acordo com as dicas 1 e 2, podemos ser desenhados de acordo com essas dicas. Na letra C, de acordo com as 3 dicas, agora vamos pegar a dica 1, 2 e 3. De acordo com as dicas 3, as 3 dicas, a qual quadrilátero estou me referindo? De acordo com as 3 dicas. Então, eu vou analisar as 3 dicas, ou seja, esse quadrilátero ele tem que possuir diagonais congruentes, possuir diagonais perpendiculares entre si e que se cruzam no ponto médio, e ainda esqueci aqui da dica 1, né? Possuir lados opostos, paralelos e congruentes. Bem, de acordo com as 3 dicas, né? Com as 3 afirmações dadas, o retângulo, ele não satisfaz a dica 3, né? Que seria possuir diagonais perpendiculares entre si e que se cruzam no ponto médio, porque ele não possui diagonais perpendiculares entre si, tá bom? E continuando, observando os outros, né? Vamos ver agora. Como nas outras atividades, a gente viu que o paralelogramo, o losango não tem diagonais congruentes, também a gente vai descartar. Então, todos, assim, o único, né, que satisfaz todas as afirmações dadas, quanto na dica 1, 2 e 3, seria o quadrado, porque ele possui lados paralelos, de mesma medida, ou seja, congruentes, e também tem as diagonais que se interceptam num ponto médio, né, e são perpendiculares, né, entre si. Para provar isso, eu sei que aqui eu consigo formar aqui um ângulo de 90 graus, né? Aqui, ó, por exemplo, eu já não consigo formar um ângulo de 90 graus, né? Então, não satisfaria. Eu teria aqui os lados paralelos, né? E também de mesma medida congruentes, mas aí quantas diagonais ele não ia me satisfazer, porque não são perpendiculares entre si, tá bom? Aqui forma até um ângulo maior e aqui um ângulo de 90 graus. Então, resposta final para a letra C, né? O único que satisfaz as 3 dicas é o quadrado. Letra D. De acordo com suas respostas anteriores, você nota alguma característica importante nos quadriláteros desenhados? Registre-a em seu caderno. Bom, dos quadriláteros que a gente desenhou, o que a gente observou, né? De mais importante, o que a gente nota? Olha, nota-se que o quadrado, ele satisfaz mais propriedades que os demais quadriláteros citados, né? Foi o único que satisfez a maioria, né, das 3 dicas que teve aí na nossa atividade. Então, nota-se que o quadrado satisfaz mais propriedades que os demais quadriláteros citados, ok? Então, encerra a questão número 1. Questão 2. Utilizando instrumentos de medida, desenhe um retângulo, um quadrado e um losango. Em seguida, recorte-os e leia a afirmação a seguir. As diagonais de 1 são perpendiculares entre si e se cruzam no ponto médio. Então, realizando dobraduras nos quadriláteros, verifique quais deles satisfazem a afirmação acima, quantos triângulos podem ser obtidos ao dobrar convenientemente cada um dos quadriláteros, eles são congruentes? Explique como você chegou a essa conclusão em cada caso. Então, vamos lá à atividade. Então, eu tenho aqui um retângulo, tracei as suas diagonais, né? Fiz um retângulo,
Fiz também um quadrado, né? Tá aqui um quadrado, também tracei as suas diagonais. E fiz aqui também um losango e tracei as suas diagonais, né? Pra gente tá respondendo às nossas atividades. Então, para saber se as diagonais interceptam no ponto médio, o que a gente vai fazer? A gente vai medir essas diagonais. Por exemplo, até o ponto médio, que seria o centro. Se eu meço daqui até aqui, encontro 18, medi do outro lado. Também achei 18 de medida. Aqui. Também 18, quando eu meço de um lado até o outro. Encontro 18. Também 18. Ou seja, eles realmente estão se cruzando no ponto médio. No quadrado, onde eu traço, eu consigo trazer aqui 15 centímetros de um vértice até o meio. 15 centímetros do vértice até o centro também. Do outro lado, do mesmo jeito, 15 centímetros, 15 centímetros, ou seja, estão sim se interceptando no ponto médio. Vamos lá ao losango. 10,5. 10,5. A outra diagonal maior. 14,5. 14,5. Então, sim, elas estão se cruzando no ponto médio. Agora, para saber se são perpendiculares, vou pegar uma folha, fica mais fácil a gente visualizar. Olha, se eu pego o canto de uma folha e coloco aqui, ó, olha, pegou todo o triângulo traçado, certo? Olha, se eu viro, também, todo o triângulo traçado. Ou seja, porque temos ângulos de 90 graus, né? Em ambos os triângulos formados nesse losango. Aqui no quadrado, se eu faço a mesma coisa, olha, pego uma folha, consigo também sobrepor aqui a folha sobre o triângulo formado, porque também tem um ângulo de 90 graus. Aqui também, olha, tem a mesma medida em todos os triângulos formados nesse quadrado. Então, ele também tem as suas diagonais perpendiculares, porque forma um ângulo de 90 graus. Agora, vamos ver aqui um retângulo. Se eu pego a ponta aqui do meu papel A4, do meu sulfite, olha, não vai formar, tá vendo? Olha, aqui vai faltar, porque o meu ângulo é maior, ele não é 90 graus. Aqui já vai passar, tá vendo? Dá pra ver claramente que passou a minha diagonal. Esse lado preenche aqui o espaço, mas aqui não. Por quê? Porque o ângulo formado aqui é menor do que o ângulo que tá sendo formado aqui. Então, as diagonais do meu retângulo, elas não são perpendiculares entre si. Então, qual a resposta para minha questão número 2? Na 2, utilizando instrumentos de medida, desenhe um retângulo, um quadrado e um losango. Foi o que a gente fez. Além disso, eu fiz aqui as dobraduras para a gente ver, né, as diagonais, visualizar bem direitinho. As diagonais de um são perpendiculares entre si e se cruzam no ponto médio. Então, as únicas figuras onde isso aconteceu foi no quadrado e no losango, né? Que as diagonais, elas foram perpendiculares, né? Que a gente viu lá através dos ângulos formados. E se cruzaram, sim, no ponto médio, porque tinham a mesma medida, né? De um lado. Daqui até aqui, no ponto médio, eu tenho a mesma medida do centro até o outro vértice. Então, sim, somente no quadrado e no losango que a gente pôde visualizar isso. No retângulo, não. Então, qual seria a resposta para minha letra, para minha número 2? As diagonais de um losango ou quadrado são perpendiculares entre si e se cruzam no ponto médio, certo? Número 3. Maria possui uma cadeira e deseja modificar a capa do seu assento, o qual possui a forma de um quadrado, né? Que a cadeira tem a forma de um quadrado.
Para tanto, quer criar um mosaico e depois colori-lo com 8 cores diferentes de tinta, conforme o modelo abaixo. Olha, então aqui tem a cadeira, né? E aqui é o mosaico que ela quer formar com 8 cores diferentes. Como o assento ele possui o formato de um quadrado, temos que os segmentos de reta traçados em vermelho, aqui, ó, coloquei aqui pra gente ver, formam as suas diagonais, né? Representam as suas diagonais. Além disso, sabemos que em um quadrado, suas diagonais divide ele em 4 triângulos. Olha, se eu traço aqui uma diagonal, aqui outra, eu vou ter 1, 2, 3, 4 triângulos, certo? Como os 4 triângulos são congruentes, ou seja, eles têm mesmas medidas, né? Os segmentos de reta traçados em preto, tá vendo aqui, ó? Divide cada um dos 4 triângulos formados ao meio, certo? Formando ainda mais 2 triângulos também congruentes, certo? Ó, esse triângulo vai ser congruente a esse a esse a esse, ou seja, mesmas medidas. Com isso, a gente formou aqui quantos triângulos? 8 triângulos. Então, portanto, pode ser adquirido a mesma quantidade de tinta das 8 cores, né? Então, se a pergunta era, a quantidade de tinta adquirida das 8 cores deverá ser a mesma? A gente viu que sim. Será que todas as partes têm as mesmas dimensões, ou seja, são congruentes? A gente também viu que sim, né? Que quando a gente traça as diagonais, a gente consegue formar 4 triângulos e depois a gente consegue dividi-los ainda em mais 2 triângulos, formando assim 8 triângulos. Então, como podemos ajudar Maria a resolver esta tal situação com base nas propriedades dos quadriláteros? Então, foi o que a gente fez, né? Dividiu a figura. Com as suas diagonais, formamos aqui 4 triângulos, depois traçando em preto, conseguimos formar mais 2 triângulos dentro desses triângulos já formados, formando 8 triângulos congruentes, ou seja, de mesma medida, né? Então, a gente vai conseguir gastar o mesmo tanto de cor, ou seja, a gente vai usar as 8 cores com a mesma quantidade, tá bom? Então, a resposta completinha aí para vocês. Então, olha aí. Como o assento possui o formato de um quadrado, temos que os segmentos de reta traçados em vermelho representam suas diagonais. Além disso, sabemos que em um quadrado, suas diagonais o dividem em 4 triângulos congruentes. Como os 4 triângulos são congruentes, os segmentos de reta traçados em preto divide um dos 4 triângulos em 2 triângulos também congruentes. Temos aí, então, 8 triângulos congruentes. Portanto, pode ser adquirida a mesma quantidade de tinta das 8 cores. E essa é a resposta da nossa atividade número 3. Atividade número 4. Guilherme e Maria foram assistir a um jogo de futebol no campo e começaram a prestar atenção nas formas geométricas que o compõem, especialmente os quadriláteros. Pesquisaram e descobriram que as medidas oficiais de um campo de futebol são de 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. Ao final da partida, Guilherme e Maria entraram no campo e cada um deles, em um dos cantos do campo, corner ou bandeirinha, chutaram a bola em linha reta para o outro canto oposto, de modo que a bola passasse pelo meio do campo, em qual dos 2 chutes a bola percorreu a maior trajetória. Justifique a sua resposta. Temos aqui a figura do campo, né? Guilherme de um lado, Maria de outro. Então, Maria vai chutar de um lado para o outro e Guilherme desse lado até o outro lado. Tá. A gente pode observar aqui, ó, que o campo ele tem a forma retangular. Então, portanto, a trajetória da bola, para a gente evidenciar essa trajetória, basta que seja traçada as suas diagonais. Então, se eu traço uma diagonal aqui e a outra diagonal, né? Elas vão se cruzar aonde? No ponto médio. Vamos traçar a diagonal aqui, ó. De um lado ao outro.
ó, ela vai... Aqui é o ponto médio. Então, ela vai se cruzar aqui no ponto médio. Então, tal situação, ela pode ser verificada por meio da propriedade que a gente já viu. Que em todo retângulo, as diagonais, elas se cruzam em seus respectivos pontos médios e possuem medidas iguais, tá? Então, daqui até aqui, ó, 3 centímetros. Daqui até aqui, 3 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros. Então, a pergunta era o seguinte: em qual dos dois chutes a bola percorreu a maior trajetória? Justifique sua resposta. Ambos percorreram a mesma distância, né, gente? Porque o campo, ele possui daqui até aqui a mesma medida, a diagonal tem a mesma medida, e daqui a aqui também a mesma medida. Então, vamos colocar a resposta completinha. O campo de futebol é um retângulo e, portanto, para evidenciar a trajetória da bola, basta que sejam traçadas suas diagonais no retângulo, as quais possuem, importante, gente, mesma medida. Se o cruzamento ocorrerá no ponto médio. Então, tal situação, né, justificando, pode ser verificada por meio da propriedade que, em todo retângulo, as diagonais se cruzam em seus respectivos pontos e possuem medidas iguais. Vamos agora ao desafio. Guilherme e Maria estão jogando verdadeiro ou falso dos quadriláteros, jogo no qual uma delas faz uma afirmação e a outra deve responder se ela é verdadeira ou falsa, justificando tal afirmação a partir de propriedades matemáticas, especialmente utilizando a congruência de triângulos. Vamos jogar também? Com base em seus conhecimentos, justifique a afirmação a seguir, utilizando a congruência de triângulos. Afirmação número 1. Todo quadrado é um paralelogramo? Gente, então vamos analisar. Essa afirmação número 1, ela é verdadeira sim. Por quê? Porque todo quadrado, ele possui 2 pares de lados paralelos e ele pode ser considerado um paralelogramo. Além disso, o quadrado também possui lados congruentes e ângulos opostos congruentes. Fato este que impossibilita de os paralelogramos serem considerados quadrados. E quanto à afirmação número 2? Todo quadrado é um losango? A afirmação número 2 também é verdadeira, pois o quadrado apresenta todos os seus lados congruentes, podendo ser considerado um losango. O quadrado também apresenta as diagonais congruentes e perpendiculares, se interceptando em seus pontos médios e funcionando como bissetrizes dos ângulos internos, fato que impossibilita os losangos de serem considerados como quadrados, tá? Então, essa é a afirmação número 2 e se encerra aqui a nossa atividade de número 1 de matemática aplicada. E bons estudos!